indagação oportuna. A pergunta apostólica vibra ainda em todas as direções, com a maior oportunidade, nos círculos do cristianismo. Em toda parte, há pessoas que começam a crer e que já creem nas mais variadas situações. Aqui, alguém aceita aparentemente o Evangelho para ser agradável às relações sociais. Ali, um indagador procura o campo da fé, tentando acertar problemas intelectuais que consideram importantes. Além, um enfermo recebe o socorro da caridade e se declara seguidor da Boa Nova, guiando-se pelas impressões de alívio físico. Amanhã, todavia, ressurgem tão insatisfeitos e tão desesperados quanto antes. Nos arraiais do Espiritismo, tais fenômenos são frequentes. Encontramos grande número de companheiros que se afirmam pessoas de fé, por haverem identificado a sobrevivência de algum parente desencarnado, porque se livraram de alguma dor de cabeça, ou porque obtiveram solução para certos problemas da luta material. Contudo, amanhã prosseguem, duvidando de amigos espirituais e de médiuns respeitáveis, acolhem novas enfermidades ou se perdem através de novos labirintos do aprendizado humano. A interrogação de Paulo continua cheia de atualidade. Que espécie de espírito recebemos no ato de crer na orientação de Jesus? O da fascinação? O da indolência? O da pesquisa inútil? O da reprovação sistemática às experiências dos outros? Se não abrigamos o espírito de santificação que nos melhore e nos renove para o Cristo, a nossa fé representa frágil candeia, suscetível de apagar-se ao primeiro golpe de vento. Emmanuel. Bom dia, amigos e ouvintes da Rádio Minas. São 10 horas mais 16 minutos. Estamos iniciando mais uma edição do programa espírita Projeto Futuro. E para o nosso tradicional bate-papo das manhãs de sábado, nosso companheiro e amigo Vicente Cardoso. Bom dia, Vicente. Bom dia, Arnoldo. Bom dia, Keter. Bom dia, ouvintes da Rádio Minas, programa Projeto Futuro. Para nós é uma alegria muito grande estarmos de volta aos microfones da Rádio Minas para abordagem de temas doutrinários, como tem sido feito aí no mês de maio, no mês de junho. Esse tema central, um desafio chamado família. A nossa preocupação é trabalhar esse tema família, porque é o tema palpitante, é o tema do momento, é o problema que vive a humanidade hoje. Então, para nós hoje darmos continuidade a esse assunto, nós estamos aqui, estamos abertos também às pessoas, às perguntas, a observações, e estamos aí e deixamos à vontade os nossos ouvintes da Rádio Minas. Bom dia, Keter. Bom dia, Arnoldo. Bom dia, Vicente. É um prazer tê-los aqui conosco mais uma vez. E um bom dia aos nossos ouvintes. E falando sobre família, ô Vicente, não foi dito pelos espíritos que nossos filhos são planejados antes de reencarnarem? Neste caso, para que se preocupar com o controle de natalidade? Olha, eu primeiro digo que existe um equívoco muito grande com relação ao planejamento familiar. Hoje existe um contrassenso da parte, não somente das pessoas de um modo geral, como também das autoridades. Pelo seguinte, o planejamento familiar é uma coisa, o controle de natalidade é outra coisa. Às vezes confundimos o planejamento familiar como sendo o controle de natalidade. E fazemos o controle de natalidade achando que é o planejamento familiar. E, na verdade, o controle de natalidade, ele faz parte do planejamento familiar, mas ele não é o planejamento familiar. Primeiro que o planejamento familiar, nada mais do que um planejamento que se faz bem antes do processo reencarnatório. O que vai acontecer? Antes da reencarnação dos futuros progenitores, dos futuros filhos,
é feito a nível de mundo espiritual esse acordo entre o futuro marido, a futura esposa, o casal, os futuros filhos. Aí começa o processo de planejamento da futura família. Com isso aí, se pensa muito, não somente na questão da quantidade, do espaço da família, mas se pensa também o planejamento, porque planejamento, é importante a gente também dizer o que é planejamento. Planejar é você elaborar propostas para atingir um objetivo. Aí, nesse caso, você vai verificar qual que é o objetivo, os meios de atingir o objetivo, quais as pessoas envolvidas para poder atingir o objetivo. Isso seria o planejamento. No caso da família, aqui agora vai entrar vários aspectos de suma importância no planejamento da futura família. Primeiro, o aspecto psíquico, que não adianta, se um casal não está estruturado psiquicamente, como é que vai receber no bojo da família os futuros filhos? É preciso entre o casal o equilíbrio psíquico, emocional do casal. Segundo aspecto, o aspecto social. É de suma importância que o aspecto social venha também atender a expectativa no tocante ao planejamento. Quer dizer, saber que nós vamos receber em nosso lar, em nossa casa, no seio ali daquele lar, criaturas que estão trazendo as suas experiências, a sua vida, o seu caráter, os seus conhecimentos, e que amanhã serão projetados num contexto social. É importante que os pais estejam preparados para fornecer aos futuros filhos uma proposta em que eles amanhã possam conviver com a sociedade. É o chamado valor de sustentação social que os pais precisam dar aos futuros filhos. Outro aspecto é o econômico. Às vezes nós falamos que no planejamento é importante a economia. É importante a economia no sentido de administrar. Não quer dizer que tem que ter um poder econômico elevado para ter filhos. Enquanto muitas pessoas falam que, na verdade, não pode ter mais de um filho, ou 2 ou 3, porque o custeio econômico, quer dizer, o poder aquisitivo, tamanho que não permite. Permite sim, não é desculpa as aquisições dos valores materiais para não ter mais filho. Isso é uma desculpa esfarrapada que às vezes nós usamos, dizendo que nós não temos um poder econômico para sustentar maior número de filhos. Isso não é justificativa. Outro aspecto é o educacional. Não adianta você não estar preparado para receber no seu lar, na sua família, esses futuros espíritos que precisam de referenciais, paterno e materno, se você não está preparado para educá-los. Quer dizer, tirar de dentro deles o que eles trazem de potencial e acrescentar através dos caracteres, que é o bom exemplo dos pais, imprimir nele esses caracteres de uma vida equilibrada, de uma pessoa de bem. Chama educação, na acepção da palavra. Não é educação formal, mas educação realmente que é lá educar, é tirar de dentro para fora dessas criaturas. Outro aspecto do planejamento é o cultural. Nossos filhos precisam chegar aqui e ter um referencial cultural. Nossos filhos precisam descobrir a cultura, a arte, a música, o esporte. Outro referencial é o referencial moral. Se os pais não estão preparados moralmente, como é que eles vão passar para os filhos, imprimir neles os caracteres morais? Se eles não os têm. Talvez seja a maior preocupação nossa com relação à educação dos filhos, é o aspecto moral. Por fim, o aspecto espiritual. Tá? Esse aspecto espiritual é o seguinte, ele é de suma importância, porque os nossos filhos não são nossos filhos, são filhos de Deus, que vêm em nossas companhias para receber de nós toda uma educação moral, capaz de reerguê-los do estado de inferioridade que eles encontram, trabalhar o seu caráter e promovê-los no contexto social. E promovê-los no contexto espiritual, quer dizer, fazer com que eles se elevem espiritualmente. Então o planejamento é isso. Dentro disso aí, o controle da natalidade, Arnoldo, é justamente o controle que se tem em questão de números. Quer dizer, limitar a quantidade de filhos. Tá? Agora, no controle da natalidade,
é uma filosofia de contenção de natalidade com o intuito de diminuir a taxa demográfica. É uma exigência política que alguns países adotam como medida extrema para conter a taxa de nascimento, enquanto outros países adotam incentivo à natalidade. Então, no controle da natalidade, envolve aí a contenção, quer dizer, o número, a limitação dos filhos, mas por trás do controle da natalidade existe uma grande questão que passa despercebidamente da nossa visão, em que os governos incentivam o controle da natalidade. Por quê? Porque, na verdade, existe um marketing por trás disso aí. Existe o capitalismo, porque a indústria dos contraceptivos, quer dizer, daqueles implementos artificiais que se usam para evitar a gravidez, há um mercado enorme em cima disso aí. Há uma preocupação capitalista em produzir esses apetrechos, tais como anticoncepcionais, dispositivos intrauterinos, diafragma, a camisinha, espermicidas, enfim, cirurgias que se fazem, tá? A laqueadura das trompas, a vasectomia e outras, no sentido de que há uma preocupação com o controle da natalidade, não é nem bem com a limitação de filhos, mas sim tirar proveito de tudo isso que advém do controle da natalidade. Então, sabendo que os filhos está realmente planejado. Quantas vezes nós optamos pelo controle da natalidade? Seja ele, digamos assim, comum, ou seja ele artificial, no caso, usando os chamados contraceptivos, existe a maior preocupação, não é limitar, isso que está por trás, esta indústria organizada. Então, parece esse contrassenso, mas por causa desse planejamento aí, por causa dessa situação, que alguém vai tirar proveito, e está tirando até hoje, e vai continuar tirando, enquanto nós não batalharmos, no sentido de mostrar em que esse controle, ele é tão natural, porque existe uma lei de reprodução, que vamos encontrar lá no Livro dos Espíritos, na coleção 686, quando vai nos mostrar que existe uma lei de reprodução a ser seguida. Então, enfim, essa primeira pergunta envolve esses aspectos importantes, em que os pais precisam, antes de tudo, do controle da natalidade, o planejamento, a planificação da família. É isso que precisa, acima de tudo. Nós estamos conversando hoje com o Vicente, continuando o tema, um desafio chamado família. Vicente, essas técnicas utilizadas, como você acabou de nos dizer, né, as pílulas, a vasectomia, o uso de preservativo, elas trazem consequências espirituais nas futuras reencarnações? Sim, tudo depende de como se usa. Depende do abuso que se faz, depende da intenção que se tem quando se usa esses chamados contraceptivos, quer dizer, esses recursos para o controle da natalidade. Naturalmente, queira ou não queira, nós faríamos um controle comum de natalidade, tá? Por mais que nós abstemos da relação sexual, nós estaríamos realmente colaborando para esse controle de natalidade. Mas, por outro lado, quando se usa esses contraceptivos, esses recursos artificiais, depende de como a intenção que você tem em atingir com o uso disso, tá? Porque é o seguinte, quando às vezes usamos esses recursos para evitar a gravidez, quando nós temos um desvio de conduta sexual, tá? Não é bem o contraceptivo que é responsável pelas consequências morais e espirituais, mas sim a intenção que se tem em utilizar isso para uma vida o quê? Uma vida fácil, para uma vida de libertinagem sexual, para uma vida de promiscuidade sexual, ou mais, de permissividade sexual, que muitas vezes nós vemos por aí, quando pessoas de conduta desviada no campo do sexo, que é a promiscuidade sexual, usam esses subterfúgios para evitar os filhos, para ter uma vida desequilibrada no campo sexual. Essa promiscuidade sexual é que vai levar realmente
a essas pessoas que usam os contraceptivos, vai levá-las em situações desastrosas em futuras reencarnações. Quer dizer, não seria a pílula, o DIU, não seria, digamos assim, a camisinha, mas a intenção que se tem, por exemplo, existe uma filosofia mercantilista e capitalista, faça sexo seguro, faça sexo com camisinha. E a moçada deita o cabelo fazendo sexo aí, com camisinha. Usa camisinha, usa camisinha. Há um incentivo por trás disso aí. Um incentivo não de evitar a AIDS, de evitar talvez uma gravidez, mas um incentivo de consumir, o consumismo, porque há um interesse capitalista por trás disso aí. Então as pessoas embarcam nessa filosofia mercantilista, capitalista, e vão consumindo, e vão para a promiscuidade sexual. Quer dizer, a atitude, a intenção que se tem é que vai denotar para o futuro questões éticos morais, questões espirituais. Portanto, que às vezes se acha que a camisinha ela segura a AIDS, ela não segura bem a AIDS, porque se usa tanta camisinha hoje e é um crescimento assustador da AIDS. O que está acontecendo? Será que em tudo isso não está havendo um disparate aí, nesse caso? Não quer dizer que eu sou contra quem usa camisinha, absolutamente que eu não sou contra. A decisão não é minha dizer que sim nem que não. É uma questão muito pessoal de cada um, de foro íntimo. Agora, será que resolveria, enquanto a AIDS cresce em número assustador em todo o planeta Terra, a filosofia da camisinha continua aí, prevalecendo na mídia, não é isso? Agora, a intenção que se tem é que trará para essa pessoa futuramente questões, dor física, dor moral, que é a chamada dor realidade, aquela que você vai carregar além do túmulo, é aquela que vai te acarretar nas futuras encarnações predisposições mórbidas para N doenças, doenças sexualmente transmissíveis, dentro da AIDS, vai nos trazer muitas vezes, digamos assim, perturbações psíquicas de toda ordem, em consequência da utilização dessa grande energia cocriativa do sexo para a promiscuidade, para a permissividade sexual. Então vejamos nós que não é bem a técnica que acarreta em nós questões éticas, morais futuras, mas a intenção que se tem ao utilizar essas técnicas para o desvio de comportamento sexual. Eis aí a grande questão. Ô Vicente, uma pergunta muito interessante aqui. Os filhos vindos de uma relação sexual entre pessoas descomprometidas, descompromissadas, por exemplo, o amor livre, a promiscuidade sexual, ou até mesmo por estupro, esses filhos não estavam planejados? Nem todos não estavam planejados. A maior parte desses estavam necessitados. É diferente de planejado. Quantos espíritos estão no mundo espiritual necessitados urgentemente de uma reencarnação? Mas está faltando para ele a oportunidade por onde ele vai adentrar a reencarnação. Porque hoje, nessa filosofia do controle da natalidade imposta pelo capitalismo ferrenho, as portas se fecharam. Hoje a contenção é muito grande. O limite dos filhos hoje, a média dos filhos hoje é 1. Então, com isso aí, essa contenção aí, impossibilita realmente de muitos espíritos reencarnarem. Quer dizer, impossibilita de muitos deles chegar realmente aqui, através destas reencarnações. Agora, o que acontece, neste caso aí, Arnoldi, que alguns casos de abusos sexuais, dessa situação do amor livre, há espíritos comprometidos, sim, com aquela pessoa que vive no desvio de comportamento, com aquela pessoa que vive na promiscuidade sexual, tá? Com os envolvidos no caso. Existem comprometimentos. Tá? Muitas vezes, uma pessoa, por exemplo, uma mulher com desvio de conduta, ela tem, sim, ela tem criaturas compromissadas com ela. E às vezes é necessário vir através desse desvio de conduta sexual dela, porque há um compromisso desses futuros espíritos
reencarnantes com a pessoa, com a mãe, ou às vezes com o pai. Quantos filhos advêm de uma vida promíscua da mãe e do pai? Então, em alguns casos, existe um fator ali de compromisso assumido, que é necessário que haja realmente um encaminhamento deles através, não importa o meio. Um filho, às vezes, vindo de uma situação, por exemplo, de estupro, ele não está tão importando realmente com a situação, se ele veio através de um estupro ou não. Ele quer vir, ele quer estar aqui. Tá? O meio pelo qual ele veio é o meio comum, que é da gestação, que é do nascimento. Agora, o que provocou isso, talvez não interessa tanto a ele, razão pelo qual, muitas vezes, ele vem através desses meios. E não quer dizer que um filho que vem através de um estupro vai ser uma pessoa má, vai ser um criminoso, vai ser uma pessoa que vai ter um desvio de comportamento. Absolutamente que não. Às vezes, criaturas até iluminadas, de conduta elevada, pode vir através de um processo de estupro, de uma vida de promiscuidade. Quantas pessoas boas hoje, de projeção social, vieram através de desvio de conduta do pai e da mãe? Isso. Então, quer dizer, esse meio aí, para estes, não importa. O importante é a oportunidade de poder vir, reencarnar e estar aqui. Vicente, continuando com as nossas perguntas, como que ficaria a população do planeta Terra se não houvesse o controle de natalidade? Não haveria, por assim dizer, uma superpopulação? Absolutamente que não. Se existe uma lei chamada Lei da Reprodução, que vamos encontrar no Livro dos Espíritos, lá no 3º livro de O Livro dos Espíritos, ali também existe uma lei chamada Lei de Destruição, pela qual mostra para nós que existe uma lei de transformação. Deus, através das suas leis, ele pode muito bem regular, sim, a população. Essa ideia que haveria amanhã uma explosão demográfica, em que o planeta Terra não comportaria, que seria impossível nós plantarmos tanto alimento, que não haveria alimento suficiente para matar a fome de toda a população, isso é uma mentira enorme da mídia, dos sociólogos que muitas vezes colocam, dessas grandes autoridades que lidam com as questões sociais, quando coloca que é necessário controlar a população. Olha, se nós andarmos por aí agora e verificarmos que entre as cidades, as metrópoles e as megametrópoles, existe tanto espaço vazio, não habitado, existe tanta área verde, tá? O planeta Terra hoje tem 6 bilhões e meio aproximadamente de habitantes. Pode-se colocar ainda mais 6 bilhões e meio e mais 6 bilhões e meio que vai comportar muito bem, porque tem espaço para todo mundo. A Terra é produtiva, a Terra está descuidada, ela está sendo o quê? Explorada indevidamente, porque existe uma mídia capitalista por trás disso aí, existe realmente o mercantilismo que faz com que vem colocar essa filosofia, tá? Na verdade, nos fala Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade, que esta é uma desculpa que tem por trás uma preocupação de governos, tá? Que querem fazer um controle da natalidade, dizendo que o seu país, as suas terras são muito limitadas e não pode crescer a população. Por exemplo, a China. Só a China hoje ela tem mais de 1 bilhão de habitantes. Quer dizer, é muita coisa. Agora, ali poderia se estender, sim, essa região territorial da China. Entende? Porque existe uma preocupação política por trás disso aí de governos, em limitar a sua área demográfica de cada país. Mas o planeta é enorme. Tem espaço para muita gente. A população do mundo espiritual é 3 vezes mais da população da crosta terrena. Então, é permitido sim. E Deus, na sua providência divina, ele pode muito bem regular sim isso aí. Se for realmente um excesso de população, ele permitiria o quê? Catástrofes, quer dizer, acidentes naturais
que viriam banir dezenas, centenas, milhares de pessoas. Quer dizer, Deus poderia muito bem fazer isso, se precisar. Então, essa desculpa que nós temos que ter o controle da natalidade, que não pode ter mais de um filho, em que não vai caber, que o planeta é pequeno, isso é esfarrapado, essa desculpa. Tá? Não é justificativa. É o interesse sociopolítico por trás disso aí, capitalista. Na verdade, Deus é providencial em todos os aspectos, deixando nas mãos dele. Como existe a lei de reprodução, existe a lei da transformação. A lei de transformação regularia muito bem a população do planeta Terra. É muito bem colocado essa questão. Projeto Futuro traz curiosidades. Você sabia que a reencarnação é conhecida desde a antiguidade como metempsicose pelas Vedas, pois tratava da crença da transmigração da alma de uma existência a outra, podendo retrogradar pelos erros cometidos em outras existências. Acreditavam que o homem poderia reencarnar num corpo de animal irracional e vice-versa. Mais tarde foi conhecida pelos egípcios como palingênese ou palingenesia, pelos judeus como ressurreição, e somente com a doutrina espírita ficou conhecida como reencarnação. Nós agora vamos dar entrada à pergunta dos ouvintes. A Sandra Vicente faz uma pergunta bastante interessante. Ela pergunta: na Bíblia diz claramente que não existe reencarnação. Qual das vidas que Jesus irá julgar quando morremos? Olha, na Bíblia realmente não tem a palavra reencarnação, porque a palavra reencarnação ela foi cunhada no século XIX, através da doutrina espírita. Você vai encontrar na Bíblia a palavra ressurreição, como se pretendia realmente os judeus que acreditavam na reencarnação, porque há que observar a palavra ressurreição, ela sugere tornar o quê? Surgir, ressurgir. Ressurgir entre os mortos e ressurgir dos mortos. É diferente. A palavra ressurreição, ela é tão velha quanto realmente os judeus. Então você não vai encontrar realmente a palavra reencarnação, porque ela é do século XIX. A palavra reencarnação, ela veio cunhada através desses vocábulos, a ação de tornar a entrar na carne, através do processo pelo qual a ciência demonstra possível adentrar um novo corpo. O que se pensava que não poderia, como Nicodemos e Jesus, naquele colóquio de Jesus com Nicodemos, quando Jesus disse que era necessário nascer de novo, porque senão não entraria no reino dos céus, Nicodemos lhe pergunta: mas como pode eu já velho adentrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Então, para aquele tempo, era impossível entender sobre essa questão da concepção, nascer de novo num outro corpo. Foi por isso que, com a doutrina espírita, a palavra reencarnação, ela veio abrir o entendimento que esse renascer de novo é num outro corpo, e não no mesmo corpo, o corpo de antes. Que lá na ressurreição dos judeus, presumia-se que ressurreição seria renascer, quer dizer, ressurgir entre os mortos. Quer dizer, é a passagem da vida encarnada, aliás, para a vida espiritual. É você aparecer na condição espiritual. É você ressurgir entre os espíritos. É a volta à realeza espiritual. Agora, ressurgir dos mortos já seria a reencarnação. É você vir dentre os mortos, quer dizer, o mundo espiritual, que está tão vivo quanto nós aqui agora, e vir para a encarnação, através da reencarnação. Então, ressurreição, ela implica esses dois aspectos, entre e dos mortos. Já existia, sim, na Bíblia a palavra reencarnação. Não, a palavra, desculpa, a ideia da reencarnação. A ideia. Isso. Só não existia a palavra reencarnação, porque a palavra ela foi cunhada no século XIX. Mas a ressurreição é tão velha
quanto realmente os conceitos humanos. É tanto que a ressurreição, ela é conhecida também pelos egípcios como parigênese, ou paragenesia. Ela é conhecida também pelos os Vedas, 6.500 antes de Cristo, como que metempsicose. É a mesma coisa. Só que a maneira de perceber, de enxergar, de interpretar, é que diferenciou desde os Vedas até com a doutrina espírita. Agora nós entendemos o processo real da reencarnação. Foi por isso que Kardec disse, para coisas novas, palavras novas. Ele adotou a palavra reencarnação para demonstrar o fenômeno de tornar a encarnar através de um processo natural, conhecido por nós, concebido pelos homens, como não era antes. Então, não existe realmente a palavra reencarnação, mas existe a ideia da reencarnação na Bíblia. Inclusive, Jesus faz uma pergunta a um dos seus discípulos, perguntando: o que dizem os homens ao meu respeito? E um dos seus apóstolos responde: uns dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, ou algum dos profetas do Antigo Testamento. Quer dizer, é a ideia clara da ressurreição. Isso. Ressurgir dos mortos. Vicente, eu tenho uma pergunta aqui, como eu havia prometido para os ouvintes que semana passada as perguntas teriam ficado, e elas estão aqui comigo. A Maria Célia, do bairro Niterói, ela fez a seguinte pergunta: quando perdemos alguém pela morte, quanto tempo passa para procurarmos saber sobre o que está acontecendo com esse alguém no mundo espiritual? Um exemplo, ela diz, ir até Uberaba saber através da psicografia dos médiuns. Olha, eu não saberia dizer quanto tempo realmente precisaria. Eu só diria que não é todo caso em que nós perdemos um ente querido e você vai aqui ou ali a um médium e você vai ter uma comunicação. Porque existem fatores importantes que colocam essa possibilidade de você receber ou não. Existe o fator principal chamado merecimento, tá? Tanto da parte de quem desencarnou quanto dos familiares. Então isso é muito relativo. Não quer dizer que morreu lá um parente qualquer e a gente vai correr em Uberaba, em qualquer outro médium, e você vai chegar lá e de ponto vai ter uma comunicação, tá? O importante não é querer saber o que está acontecendo com ele, como é que ele está. O importante é orar por ele. Ele está entregue às mãos da providência divina. Então, ele está nas mãos de pessoas muito melhor do que a gente, os bons espíritos. Neste caso, estarão realmente encaminhando para onde realmente ele merece. Então, essa preocupação, não precisamos ter essa preocupação, tá? Em querer saber o que está acontecendo, onde é que ele está, o que está ocorrendo com a vida dele. Não. Oremos por ele. Façamos vibrações por eles, realmente, e desejamos que ele esteja num bom lugar, num bom estado mental, num bom estado de consciência. Isso é importante. Ir aqui e ali, olha, é muito relativo, o risco é muito grande. Às vezes vamos esbarrar com um médium não seguro, em que vai dar comunicações não corretas, talvez vai nos dilubriar, vai nos enganar. Então, não tem necessidade de você recorrer a médiums para poder saber como é que está o nosso ente querido no mundo espiritual. Ô Vicente, a Geralda do bairro Nossa Senhora da Conceição, ela pergunta: Deus aprova uma família com 6 a 8 filhos passando necessidades? Que necessidades são estas? Isso. Seria fome? Seria sede? Nós vivemos num celeiro cheio de alimento, estamos passando fome? Deus aprova sim. Deus permite quantas e quantas forem necessárias e quantas nós merecermos. Vim estar aqui. A gente acha que viver, tem que viver com a barriga cheia. Ora, a gente não nasce para comer. A gente come para sobreviver. Alguém veio aqui só para comer? Alguém veio aqui só para poder beber? A gente veio aqui para experienciar. É para sofrer as provas. É para poder crescer espiritualmente. Nos fala André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, que o sustento humano, ele se dá através do ar atmosférico. 70% do sustento nosso se dá através do ar atmosférico.
Tá? Agora, não precisa de comer, espanturrar a barriga para dizer que está aqui vivendo e vivendo bem, porque tem gente comendo muito e vivendo mal. Então, não justifica aí dizer que não dá conta de manter, que não dá conta de matar a fome, que não tem condição financeira. Isso é desculpa esfarrapada. Tá? Vai desculpar a expressão, porque é uma filosofia que está sendo colocada em nós, a mídia coloca isso aí, e nós vamos embarcando. Por exemplo, os nossos avós, eles tinham 10, 12, 16 filhos. A minha mãe teve 8. Eu tive 3. Quer dizer, de repente os meus filhos vão ter 1. O que está acontecendo aí? Está havendo um equívoco, não é isso? Quer dizer, são desculpas que às vezes a mulher quer manter a sua formosura, a sua beleza, a sua estética, não quer deixar cair as coisas, não é isso? E quer fazer as suas academias, não é? O homem também não quer ter um gasto a mais, porque tem que sobrar dinheiro para cervejinha, para o barzinho final de semana, não é isso? Não pode gastar mais com os filhos. O orçamento domiciliar não é o mais pesado na nossa vida, não. Quantas vezes a mulher gasta muito mais com joia, com roupa, na moda? Quantas vezes o homem gasta muito mais dinheiro com bebida, com farras, com tecnologia, celulares, não é isso? Televisão, DVD, e não gasta com os filhos. Cachorrinho de estimação. Isso. Às vezes nós temos em casa cachorrinho, coelho, papagaio, passarinho, e não tem um filho. Isto é uma vivência frustrada. Isso não é desculpa. Vamos desculpar os ouvintes do Projeto Futuro, tá? Deus permite, olha, eu vou falar uma coisa, se não deixa vir por vias comuns, vias naturais, vem de outro jeito, tá? Vai bater em nossa porta. Vamos colocar uma caixetinha de papelão com o bebê lá na nossa porta, tá? É isso que nos fala espiritualidade. Está aqui nesse livro aqui, ó, Após a Tempestade, de Joana de Anjos, de Valdo Franco. Se não vem por vias comuns, vem por outros caminhos. Os nossos filhos, o compromisso existem. Está o compromisso, eles precisam vir sim. Agora, se nós fechamos as portas, ruim é para nós. Nós estamos deixando para amanhã o que poderíamos fazer hoje. Tá? Então, não importa. Questão de economia. Questão que eu moro num subúrbio, que eu moro numa casa pequena, não vai caber? Cabe. Aonde come? Um come 5, come 10. Aonde dorme 1, dorme 10 filhos. Então, quer dizer, essa filosofia é uma filosofia esfarrapada que está vagando por aí. Vamos pensar muito que nós precisamos ter os filhos para reparar com eles as faltas do passado. São nossos algozes, às vezes, que reentram pelas portas do nosso lar, da família, para esse acerto de débitos. E se nós estamos deixando para amanhã, olha, nos fala o Evangelho, o Espírito sopra onde quer. Não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Há 2000 anos o Mestre disse: reconciliai com teu semelhante enquanto estás a caminho com ele. Porque amanhã vem a morte ceifar as nossas vidas, ele vai, não se sabe quando vamos encontrá-lo. Então, aproveite a oportunidade. Eu não estou dizendo que é para encher a casa de filho, não. Isso é uma questão pessoal, é uma questão muito comum de cada um. Não estou dizendo também para ter só um, não. Tá? Eu estou dizendo o seguinte: bom senso e caldo de galinha não faz mal a ninguém. É de foro íntimo, é individual, é pessoal, a questão do controle da natalidade, o planejamento é de cada um. Eu quero dizer o seguinte, que não, na doutrina espírita, existe uma lei de reprodução. Esta lei de reprodução, hora nenhuma, ela diz do controle da natalidade. Ela diz do planejamento, sim, da família, mas do controle da natalidade, não. Agora, se vai encher a casa de filhos, isso, a questão é muito pessoal de cada um. Até tem uma pergunta aqui, Vicente, que eu acho que você já até respondeu ela. A Maria Celeste Faria, ela pergunta se para os espíritos as pessoas são obrigadas a ter muitos filhos. Olha, não é somente para os espíritas, é para todo mundo. Teremos quantos filhos for necessários, quantos filhos nós precisarmos, porque filho não é uma coisa aleatória, não é uma coisa que surge uma concepção, não. Filhos é coisa planejada. São criaturas das quais nós contraímos débitos com ela ontem, em vidas passadas.
E Deus permite, através da reencarnação, que eles voltem no seio da família, porque o lar é o cadinho onde as almas endurecidas pelo ódio se fundem pelo amor. Nos fala André Luiz no livro Nosso Lar. É no lar é onde as almas endurecidas pelo ódio, pela vingança, se reencontrem para o quê? Se fundirem no amor. Então, a gente vai precisar tantos quantos for necessários. Quanto mais inimigos nós fizermos aqui, consequentemente, estaremos projetando para o futuro possibilidade dessas pessoas reentrar os nossos lares para o acerto de débitos. Mas também simpáticos, espíritos simpáticos, porque a simpatia tende a aumentar. Então é muito relativo isso aí. A doutrina espírita não coloca limites. Ela não diz tanto quanto, não. Ela diz a maneira correta de fazer as coisas e deixa livre a escolha. Tá? Ela não fala hora nenhuma do controle da natalidade, mas hora nenhuma também que ela fala que é para encher a casa de filhos. Ela deixa a cada um a responsabilidade dos seus atos. Tá? Ela deixa a cada um o discernimento. A Terezinha, do bairro Niterói, ela pergunta, Vicente, quando não entende bem com uma filha, seria uma espécie de antipatia? Isso tem ligação com o passado? É possível, Terezinha, que existe um laço de antipatia por esta pessoa da qual hoje você não consegue lidar com ela nessa relação afetiva, nessa troca afetiva. Muitos algozes nossos do passado nos reencontram através da família, do lar, para o refazimento, para a reparação dos acertos, realmente, principalmente afetivos. Tá? Então é possível que isso aí tenha uma ligação, sim, com vidas passadas, esta antipatia que está nascendo nessa relação hoje, nessa existência. Eu quero aqui fazer foi solicitado através do telefone, uma citação sobre o livro Após a Tempestade. Quem está perguntando, o livro é de Divaldo Franco, Joana de Ângeles, está lá no capítulo 10, chamado Anticonceptivos e Planejamento Familiar, onde trata uma boa parte do que eu já falei aqui hoje, e vou fazer uma breve citação de um artigo aqui, de um parágrafo, onde coloca o seguinte: o homem pode e deve programar a família que deseja e lhe convém ter. Número de filhos, período propício para a maternidade, nunca, porém, se eximirá aos imperiosos resgates a quem faz jus, tendo em vista o seu próprio passado. Os filhos, porém, não são realizações fortuitas, decorrentes de circunstâncias secundárias na vida. Procede de compromissos aceitos antes da reencarnação pelos futuros progenitores, de modo a edificar a família de que necessito para a própria evolução. É-lhes lícito adiar a recepção de filhos que lhes são vinculados, impossibilitando mesmo que reencarne por seu intermédio. Porém, porquanto as soberanas leis da vida dispõem de meios para fazer com que esses rejeitados, venham por outros processos à porta dos seus devedores e credores, em circunstâncias, quiçá, muito dolorosas, complicadas pela irresponsabilidade desses cônjuges que ajam com leviandade em flagrante desconsideração aos códigos divinos. Assevera-se que procriar sem poder educar, ter filhos sem recursos para cuidá-los, aumentando incessantemente a população da terra, representa condená-los à miséria e à sociedade do futuro e destino ditoso. Ainda aí, esse argumento se reverte em sofismas materialistas, que um dia inspirou Malthus na sua constituição lamentável e não menos infeliz, o neomatsuaísmo, que veio a posteriormente edificado para os homens. Então, quer dizer, essa visão é uma visão materialista, tá, da qual essas colocações sociais, políticas, colocando a visão do controle da natalidade, a visão de você poder limitar o número de filhos. E vou fazer a última pergunta do programa hoje, que ainda é uma pergunta de semana passada, e vão ficar muitas para a semana que vem. Porque nós vamos estar aqui semana que vem, no outro mês, nós vamos aqui, enquanto precisar, nós vamos conversar com os ouvintes. A Marli, do bairro São Judas, ela perguntou se os parentes já falecidos reencontram no mundo espiritual. Olha, é possível sim que os entes queridos se reencontrem além túmulo. Essa possibilidade vai depender demais das condições espirituais de cada um. Tá?
da relação de afetividade que se tinham aqui, da aceitação mútua, quer dizer, do equilíbrio, da sintonia, da afeição entre eles. Porque aqui na Terra, nós estamos diferenciados aqui socialmente. Nós estamos separados aqui por questões sociais. Tá? No mundo espiritual, o que separa nós do mundo espiritual não são questões sociais. São questões do quê? Vibracionais. Então, você reencontrar um ente querido no mundo espiritual depende demais de uma relação de sintonia, de uma relação de afetividade que se tem. Porque é necessário que você esteja no mesmo padrão vibratório em que ela se encontra, para que você a reencontre ela. Porque o padrão vibratório mental é que nos coloca aqui ou ali e acolá no mundo espiritual. É o estado de consciência. Então, é possível? É. Nem sempre de imediato. Mas é muito possível também que os entes queridos nos recebam quando da nossa morte. Quantos fatos aí demonstram através da psicografia, mostrando que o avô, a avó, os parentes, recebeu lá aquela pessoa naquele desencarne. Então, quer dizer, é possível? É. Agora, nem todo caso acontece assim de imediato. Tá? Pode acontecer tempos depois esse reencontro. É muito relativo. Bem, nós já estamos no finalzinho do programa e eu gostaria de agradecer, Vicente, e pedir que você deixe a sua mensagem para os nossos ouvintes. A nossa mensagem é dizer a todos vocês ouvintes da Rádio Minas, Projeto Futuro, de que eu estou aberto, a doutrina espírita é aberta. As colocações aqui não são pessoais, são colocações doutrinárias. A doutrina espírita é muito séria, ela nos mostra como a maneira certa de fazer. Convenhamos que nós venhamos estudar um pouco mais, tomando as obras espíritas, e verificarmos que o assunto é muito mais sério do que se pensa. Eu desejo que todos vocês possam realmente ter muitos filhos, bastante mesmo. Vão encher a casa de meninada mesmo, vamos alegrar a nossa casa, vamos deixar a meninada correr para cima e para baixo, cantar, brincar, gritar, que isso é alegria. Não vamos ver essa vida monótona que muitos casais vivem, não. Tá? A criança, os nossos filhos alegram as nossas vidas. Dá prazer. Filho é coisa muito bom. Neto é mais gostoso ainda. Obrigado a vocês. Um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Minas. Um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Minas. Um bom dia a todos.